Bom, na nossa aula de hoje falaremos sobre avaliação. A avaliação ela é de extrema importância nos projetos sociais. O que é a avaliação como conceito? São novos olhares que mostram a produtividade do diálogo entre o conhecimento e o desconhecimento, que percebem todo ponto de chegada como indício de novos pontos de partida, sendo ambos marcados pelos erros e acertos num processo contínuo e desafiador. Então, o desafio inscrito na necessidade, na possibilidade humana de sonhar utopias, de tecer coletivamente trajetos para torná-las realidade. Essa é uma fala de Jussara Hoffmann, que define a avaliação. Então, historicamente, nós usamos a avaliação de uma forma um pouco distorcida, quase como um instrumento de poder. Eu posso, eu mando, eu tenho quase que uma coerção de domínio, E esse processo todo vem, historicamente, trazendo o poder como algo de imposição. E também a avaliação era vista como um único meio de se conseguir algo, Também podemos tecer a avaliação como o medo de perder o poder. As pessoas que tinham medo de perder o poder, então elas buscavam, por meio da avaliação, menosprezar ou minimizar a produção do outro. Então, todos esses tópicos, a gente tem que desbravar essa visão ultrapassada e pensar na avaliação como uma especificidade que se passa dentro de um país subdesenvolvido economicamente, mas pensando assim, sob um modelo capitalista globalizado, e a gente possui uma grande desigualdade social. Se perder aquela forma ultrapassada e fragmentada e pensar numa posição nova, globalizada, pensar na avaliação como um modo de acolhimento, Então, pensando nesse país com essa desigualdade social e com um sistema precário, a gente pensa na avaliação que ela estaria cristalizada no sentido de reforçar e legitimar as desigualdades em prol de um controle político. Como nós abordamos, a avaliação ela tem historicamente esse poder de coerção. Então, se eu, por meio da avaliação, eu não educo, não faço esse país produzir, eu tenho domínio político dentro desse contexto. Então, culturalmente, isto não é produtivo para um país em desenvolvimento, em crescência. Pensamos agora numa avaliação qualitativa, uma avaliação que seria ideal se os projetos sociais não estivessem presos às considerações políticas e quantitativas, mas sim atrelados a uma mudança de paradigmas sociais. A avaliação, ela atribui um valor, uma medida de aprovação ou desaprovação, a uma política, a um programa público particular, sempre procurando colocar justiça na sua medida. Há diferentes maneiras de realizar uma avaliação. Uma delas é a avaliação acadêmica, que é mais formal, com interesse nos estudos, vamos lá, na efetividade das políticas, dos seus impactos e benefícios, Agora, uma outra forma é a avaliação promovida durante o período de implementação das políticas e programas governamentais, ou seja, durante a execução do projeto, com foco na análise da eficiência e na eficácia. Então, temos uma avaliação que ela é conceitual, só dentro de um processo, teórico, e uma avaliação prática. Agora, pensaremos na avaliação dentro dos seus aspectos conceituais. O que é avaliação? Avaliação um diagnóstico da situação, Esse diagnóstico, ele pretende analisar a situação como um todo e criar métodos de avaliação, técnicas de avaliação, a fim do quê? De medir, fazer uma medição desse impacto social, de como que esse impacto ele ocorre dentro dos projetos sociais, como que ele promove uma mudança dentro das políticas públicas. Pensaremos também que a avaliação pode ser técnicas e procedimentos para aferição da efetividade e eficácia das políticas e programas dos projetos. E o que vem ser a avaliação? A avaliação julga, ela é o mérito, ela é o valor dos componentes de um programa,
ela é uma atividade realizada a fim de realizar com finalidade, mas a gente não pode pensar só que a avaliação tem um processo só de julgamento dentro do consenso. Ela tem que criar valor para que possa, né, agir de forma não só simétrica, mas também valorizando os processos humanísticos dentro do contexto. Agora, falaremos sobre monitoramento. O monitoramento é um acompanhamento da execução, uma atividade gerencial. Ele está dentro da avaliação, é uma intervenção no curso do processo. O que ele visa? O monitoramento visa o quê? Subsidiar decisões, tá? Identificar e corrigir problemas, né? Esse é o foco principal. E o monitoramento da gestão pública, ele responde ao seguinte princípio elementar: não se pode conduzir com eficácia se o dirigente não conhece de maneira contínua e mais objetiva possível os sinais vitais do processo de liderança e da situação do qual intervém. Ou seja, um sistema de informações casuísticos parcial, assistemático, atrasado, inseguro, disperso, sobrecarregado de dados primários, irrelevante, é um aparato sensorial defeituoso que limita severamente a capacidade de uma organização para sintonizar-se com os processos concretos, tá? E identifica os problemas atuais e potenciais. Então, nós não podemos ter essa visão engessada. Tá? Então, avaliar os resultados da avaliação e corrigir oportunamente os desvios com respeito aos objetivos traçados, como diz Matos, 1994, é essencial para a construção de uma avaliação bem elaborada. Lembre-se, quem não monitora os problemas que deverão ser resolvidos e o resultado das ações com as quais pretende enfrentá-los, não sabe o que acontece por conta do seu agir e nem que mudanças provocou a sua ação. Então, é fundamental esse monitoramento. Tá? Quem não monitora de forma concreta não sabe por onde anda, não consegue avaliar a eficiência e eficácia das suas intervenções. É preciso conhecer. Para monitorar é fundamental ter o conhecimento. Tá? É fundamental tornar preciso o problema, conhecer a fim de diagnosticar o problema, demarcá-lo, medi-lo com rigor. Aí, assim, você irá conhecer, né, as formas principais e as determinações e poder daí, sim, desenhar ações específicas, né, para a solução e também eliminar ou minimizar as causas fundamentais que geraram. Né? Ou seja, implementando ações que deverão produzir indicadores pertinentes, porque são úteis para quem responde por sua execução e, portanto, né, são passíveis de serem trabalhados, analisados e avaliados, para se poder informar a quem tem o dever de coordenar as ações e o poder de corrigi-las, daí sim, né? Corrigi-las caso seja necessário, caso você precise retornar no monitoramento, ver o problema e dar um feedback para a pessoa, para que a pessoa possa demarcar o problema, voltar, indagá-lo e que a pessoa conheça daí aonde está o erro, para que daí possa tomar as soluções necessárias. Então, somente os problemas bem definidos e ações bem desenhadas e programadas, né, ambas, vamos lá, identificadas por precisos e detalhados indicadores, serão passíveis de monitoramento, podendo daí ser avaliado de forma, né, consequente e oportuna. Caso contrário, o que existirá serão apenas tentativas de acompanhamento e avaliação. E serão extremamente, vamos lá, superficiais sobre a forma de relatórios orientados de uma forma de decisão. É fundamental que seja bem elaborado para reduzir enormes lapsos, né? E que não tenha sintonia e exigência dentro desse problema e dentro desse plano.